Bom dia, pessoal. Vocês estão bom? Hoje a Claro, gente vai tudo bem. apresentar, Hoje a gente vai apresentar o trabalho de biologia nosso, né? E nosso grupo é composto por Eduardo, Miguel, Thiago, Cauê, eu e o Caleb, né? A gente vai falar sobre o Brumadinho, que foi um desastre natural que aconteceu por meio da interferência humana e por conta disso aconteceu grandes mortes. E quem que vai começar falando um pouco sobre é nosso amigo Miguel Antônio. Então, pessoal, o desastre natural que ocorreu foi em Brumadinho, foi um rompimento de barragem que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, que infelizmente causou a morte de 272 pessoas confirmadas, porque ainda não foram encontradas todos os corpos, então esse número é o número aproximado, que foi as quatro corpos mortos que acharam até hoje. Foi uma tragédia enorme, que causou vários impactos, principalmente na cidade de Brumadinho, impactos sociais, impactos socioeconômicos, e não só ocorreu impactos na cidade de Brumadinho, ocorreu impactos no Brasil todo. Foi uma tragédia que chocou o Brasil inteiro, que simplesmente parou o Brasil nesse dia. Tá, tá. Miguel, você poderia me contar mais detalhes, tipo, quem que foi responsabilizado por essa tragédia? Então, a responsabilidade por causa dessa tragédia foi a empresa Vale, que infelizmente optou por um sistema de barragem mais barato, mas era menos segura e não teve uma manutenção correta. Então houve um descuido e ocorreu esse rompimento de barragem que impactou várias vidas. Infelizmente, até hoje a Vale não simplesmente não pegou essa responsabilidade e não pagou a indenização de todas essas famílias que foram impactadas nessa tragédia, infelizmente. Na Ah, minha opinião, isso foi um grande descuido, tipo, porque tipo, situação tem, tá ligado? Mas eles não priorizaram a segurança, eles só que por causa da eles querendo manter uma maior, tipo, sem ter muito gasto, tá ligado? Acabou Lucro, que além de ter, não, gasto mesmo, porque eles não quiseram, tipo, eles não focaram no na segurança, não focaram no estado em si, tá ligado? Por conta disso, acaba que teve prejuízo, de certa forma, teve morte, grande irresponsabilidade, não tem como voltar atrás. Porque tipo, uma empresa assim perde o nome, além de ter mortes, famílias mortas, que até hoje está sendo procurada, como você disse anteriormente, não tem como voltar atrás do que aconteceu. É uma grande responsabilidade. Na minha humilde opinião, se você tem uma empresa, barragem, coisa tipo, se acontecer alguma coisa vai dar ruim, podemos assim dizer, você tem que ter o maior cuidado, tem que ser alguém responsável para fazer isso. Eles tiraram a vida de alguém de forma, tipo, não, pode ter sido não eles que matou, mas de certa forma matou, se eles tinham risco do perigo que tinha. Por que, tá ligado, velho? Não faz sentido, na minha opinião. em minha opinião, também não, tipo, a culpa não foi totalmente só da empresa, também foi do governo, do governo que não vigilou, porque o governo ele tem a fiscalização. responsabilidade de vigiar esses tipos de empresa para que esses tipos de coisa não aconteçam. Sim, Então, Verdade. verdade. Tiago, você podia falar um pouquinho mais para nós sobre. Ah, Ah, deixa eu fazer uma pergunta aí rapidão, então. qual? Qual que foi os impactos ambientais após o desastre? Tipo, como que ficou a área lá? Ah, que destruiu uma grande parte do meio ambiente do local, que contaminou o rio Paraopeba, que matou muitos animais. A recuperação podia levar décadas. Em algumas áreas nunca voltaria ao normal, né? Sim, sim. Porra, tá vendo? Tipo, é isso que eu falo também. A grande responsabilidade até Rio perdeu. Rio, tipo, cidades, casas, foi um monte de coisa que isso levou até hoje.
Tanto que quando fala Brasil, alguns países lembram até como o país que levou o caso do Brumadinho, do rompimento da barragem, porque do Brasil foi um dos maiores que teve até hoje, velho. Fora a quantidade de animais silvestres que perderam seu habitat, né? Pois é, mano. E também teve um impacto também na agricultura de lá, né? Porque impactou diretamente 270 hectares de área, ou seja, contaminou muitas áreas agrícolas, muitas áreas de fazendas, principalmente fazendas pequenas, então muitas pessoas, não foi só pessoas de cidades urbanas, também houve um grande impacto nas áreas rurais, que simplesmente prejudicou bastante a agricultura de lá. Exatamente. E além disso, essa lama que foi depositada, ela carregava muitos metais pesados por ser de uma mineradora, né? Isso acabou contaminando o solo e a água por muitos anos. Sim, sim. Será que lá até hoje eles conseguiram voltar com a vida normal ou ainda continua. Mano, nunca vai voltar a ser como era antes. Porque lá era uma cidade tranquila e muito ligada à mineração, que nem o Eduardo tava falando. Mas, tipo, depois que aconteceu o desastre, mudou, tipo, a dor, a desconfiança que, tipo, tinha lá, atualmente não vai voltar a ser como era antes. Primeiro, por causa do solo que foi afetado e por causa também da vida que tinha ali, porque era urbano e era rural ali. Como o Eduardo tinha dito, também não só só os animais presentes que tinha lá, animais domésticos morreram. Grande parte do local não pode ser mais habitado. Tipo, perdeu uma área ali. Você entende? Tipo, é algo muito. Não faz sentido isso ter acontecido. Também como que fala, o que acontece também? Lá, tipo, lá tinha uma fiscalização um pouco rígida. Eles fiscalizavam, mas tipo, eles deixavam aquele risco. Eles tinham ciência do risco, mas mesmo assim eles deixavam. E a legislação foi mudando cada vez mais. A fiscalização cada vez foi ficando mais, tipo, mais tranquila. Quanto mais estava com risco, menos eles se importavam. Podia estar ligado talvez a um suborno, não se sabe. Não tem como culpar a empresa atualmente por isso. Só com grandes investigações, mas tipo, por agora não tem como culpar ela por isso. É até Então, meio. mas calma, um dos riscos que tem que se falar em si mesmo é a fiscalização. A fiscalização de lá sabia de tudo e mesmo assim não fez nada. Não tá certo isso. Então, a fiscalização saber e mesmo assim não fazer nada. Sim, então, Douglas, é o seguinte. Sim, ocorria uma fiscalização, mas houve há algum tempo investigações, até mesmo algumas prisões do pessoal da diretoria do Vale, algumas pessoas que eram responsáveis pela fiscalização por causa de alguns casos de corrupção. Ou seja, talvez que a fiscalização não foi totalmente correta por causa que teve algum dinheiro de suborno que a Vale pagou as pessoas que fiscalizavam para passarem totalmente de uma forma muito mais tranquila as fiscalizações da barragem. Por isso que ocorreu esse descuido. Uhum. Exatamente. Você tem algo a falar mais, Eduardo? Eu? Uhum. Sobre isso eu tinha falado que era uma cidade que era envolvida pela mineração. Inclusive, a barragem Brumadinho fica em Minas Gerais, que é uma cidade mineradora, né? Como o próprio nome já diz. Uhum. Sim, sim. Olha, a natureza que tinha lá em si perdeu seu valor. Lembrando que isso aconteceu lá para 2019. Já faz muito tempo que isso aconteceu. Faz o quê? 6 anos. E a lama destruiu tudo. Mano, eu acho que o impacto. Solo, casa, teve prejuízo de, sei lá, se eu não me, com dados, foi 37 bilhões. Por não ter gastado mais, teve um prejuízo muito maior. E como o Douglas falou,
A data exata, ele falou que era 2019, mas a data exata foi dia 25 de janeiro de 2019. E eu acho que esse acidente, esse rompimento da barragem, ele causou muitas restrições de muitas famílias, de muitos lares, que hoje podia ainda estar prosperando, muitas pessoas trabalhando ainda, só que muitas perderam família, perderam casa, pais. Sim, sim. Esse, Também esse desastre. Não, pode falar. também houve um grande impacto, não somente, né? Tipo, teve um grande impacto, não somente social, também um grande impacto de econômico, que muitas pessoas perderam seus empregos por causa desse, dessa tragédia. Enfim, não foi, tipo, ocorreu uma grande crise econômica, principalmente nessa região, por causa que muitas pessoas perderam empregos, muitos negócios foram destruídos, e houve um grande prejuízo, não somente no social, também na parte econômica. Exatamente. E também tem a parte que as pessoas perderam o lugar onde elas moravam, né? Então, tipo, mesmo que as pessoas tenham sobrevivido, onde que elas iam ter pra morar, entendeu? Então isso é uma coisa que o governo tem que se preocupar. Por sorte, Sim, o governo, eles ajudaram, eles deram um pacote para ajudar o povo de lá. Só que, tipo, não Mas você vai acha que isso é desfazer suficiente? os impactos, né? Não, mas você acha que isso é suficiente? Tipo, o governo dá pacote, distribui? Não. Não, não. mesmo Exatamente. assim não faz. Até Não, mesmo. a dor em si, tipo, perder alguém ou perder o lugar que você vive. Mas a gente tá pensando só no humano, mas vamos pensar na própria natureza em si. Nos animais que habitavam ela. Não vai voltar. Quantas árvores que tinha lá, quantos animais não morreram? Porque a gente só pega dados de humanos, tipo, da população, e agora dos animais em si. Ninguém chega a pensar nisso. Quantos morreram? Eu acho que ninguém até hoje foi atrás para saber, tipo, o quanto perdeu em si da natureza, não só ligada a um ambiente urbano. Sim. E muitas áreas nunca serão iguais como antes. Nunca, nunca mais vai ser. Caso. Nunca, É, nunca mais. Por conta do Também, barro. também, também, como o Cauê falou, mas o governo ajudou. Sim, ajudou, só que muitas pessoas, infelizmente, até hoje, não tiveram nenhuma ajuda financeira. Até eu já dei um exemplo sobre isso, que a Vale, até hoje, não pagou a indenização de algumas pessoas que sofreram dessa tragédia. Então, tipo, muitas pessoas ainda estão no prejuízo por causa da situação, mesmo com essa promessa de indenização até mesmo do governo. Infelizmente, elas não receberam isso até hoje. Então, eu peço obrigado a todos que estão assistindo esse podcast. Vamos terminar o vídeo por aqui. Então, tchau. Bora!